pessoal, estamos de volta com mais um Fortalcast. E do meu lado, a nossa musa maravilhosa. Ai, adoro, que agora eu sou musa. Mas é, a nossa musa, nossa deusa dos podcasts, Marina Mantega. Tudo bom? Marina, é sempre um prazer estar aqui com você. Um prazer é meu estar aqui com você também. Apesar de você encher meu saco o final de semana inteiro, né? É. Com trabalho. Com trabalho, né? Trabalho bem. Bom. Mas tudo bem. Né? Marina, hoje a gente recebe um herói de verdade, né? Herói. Há 28 anos, herói. 28 anos na Força Militar, né? Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros, e já foi candidato, se envolve bastante em política, televisão, um nosso herói na prática, né? Obrigado por estar aqui com a gente, Major. Um prazer recebê-lo aqui no Fortalcast. Sérgio, obrigado aí pelo convite, Marina. Agradeço demais, porque muitas coisas que acontecem no meu trabalho, elas impactam diretamente as pessoas no seu dia a dia. E talvez os bombeiros hoje, na cidade, é uma profissão moderna, porque os bombeiros se adaptaram às necessidades das pessoas. A gente tem muito trabalho a fazer para ajudar os outros. Bacana. É bom ouvir isso, uma profissão moderna, né? Moderna. É uma profissão moderna, mas é muito antiga, né? Então, sim. E eu acho que deveria ser mais prestigiada até, né? Do que é ainda. Eu acho que pela população, o bombeiro é visto com grande prestígio, respeito, né? E admiração. Posso estar errado. Não, com certeza. Mas assim, desde menino eu sempre admirei, e meus amigos também, o bombeiro, que salva vidas, e a gente está falando aqui ainda agora, né? Se não houvesse o Corpo de Bombeiros, a gente teria, na verdade, um caos, principalmente no litoral, em outros lugares onde a gente tem bastante gente vulnerável, né? Sem dúvidas. A Marina estava falando de uma profissão antiga, então remonta até da época de Roma. Uhum. E na Europa, 1200 e alguma coisa, 1250, alguns bombeiros na Espanha, Portugal, Itália. E lógico, aqui nós viemos para o Brasil em 1850, ainda período imperial. O Brasil ainda se desenvolvendo, mas também com a necessidade, porque aqui em São Paulo nós fomos criados em 1880, até antes do dia da proclamação da República, né? Sim. Que a gente fala 1889, 15 de novembro. Então, a gente trabalhou um certo tempo ainda como na época do Império. E nós fomos fiscalizados por Dom Pedro. Foi engraçado, porque tem um livro do Corpo de Bombeiros que falam das ordens. As primeiras ordens do Corpo de Bombeiros eram todas anotadas. É um livrão de madeira escrito à mão, lindo demais. Só que ali, o imperador veio fazer uma visita e não gostou nada do que viu. Estava escrito, porque era recém-criado. Era um Corpo de Bombeiros recém-criado. Imagina Dom Pedro II, com todas as experiências de Europa, né? Guerras, né? Família real de Portugal saiu de lá correndo por causa de Napoleão, e ele tinha toda a dificuldade que uma corporação recém-criada. Então imagina como era. Então foi legal a gente de ver isso. O imperador viu e achou uma porcaria. Eu ia falar uma outra coisa. Ô Major, e como que você começou? Tipo, lá atrás, desde pequeno, você sonhava em ser bombeiro? Como que é a sua história? O bombeiro, o Sérgio estava falando, quando passa um caminhão na rua, não tem um que não para olhar. Sim. Minha primeira experiência com bombeiro foi quando passou um lá perto de casa, e eu subi numa grade que minha mãe pendurava as roupas, né? Era um negócio lá preso com um varal. E aí eu escorreguei, caí, quebrei o braço porque eu estava querendo ver o caminhão de bombeiro. Então, rolou sempre uma admiração pelo trabalho. E aí, quando eu entrei na academia do Barro Branco, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 94, surgiu ali a opção de você escolher algumas carreiras dentro da Polícia Militar. E essa escolha eu fiz para que eu pudesse ir para o Corpo de Bombeiros, por causa dos trabalhos, por causa do recém-criado sistema de resgate, helicóptero, junto com
médicos, com enfermeiros, tripulando para fazer, por exemplo, salvamentos. O próprio grupamento de bombeiros marítimo com um navio. O Corpo de Bombeiros tem um navio aqui em estado de São Paulo, onde a gente faz todo o trabalho de prevenção aos incêndios no Porto de Santos. Porto de São Sebastião agora não, por causa que um outro navio ainda está se recuperando lá, infelizmente, de um problema que aconteceu. E também embarcações, enfim. Então, nós tivemos sempre, na década de 90, um grande boom de crescimento. É só no final da academia do Barro Branco que você opina ou existe uma preparação que alguém fala assim, você tem mais aptidão para o bombeiro ou mais para a polícia militar? Não, Sérgio, são 4 anos que você fica e você tem uma série de experiências, né? Você vai passar por todos os lugares e você tem que escolher um deles onde eu me adaptei, onde eu achei que foi mais legal. Onde depois que eu me formei em 97, eu trabalhei na polícia por 1 ano, né, aqui no centro de São Paulo, aqui, inclusive a área da Avenida Paulista que pegava. E depois eu fiz um concurso interno para que eu pudesse ir para a Escola Superior de Bombeiros. Fazer um curso, uma pós-graduação, se for analisar depois de 4 anos, mais 1 ano de formação, para que eu pudesse atuar no Corpo de Bombeiros e estar pronto ali para as emergências. Eu imagino que sua família tenha muito orgulho de você, mas em algum momento eles ficaram com medo de você querer estar à frente? Marina, sim, né? Eu tenho mais 2 irmãos, minha mãe, meu pai. Meu pai, ele já era oficial da Polícia Militar. E ele brincou até comigo, falou assim, você vai para o Corpo de Bombeiros, né? Vou. Você vai usar aquela farda cor de, né, que era uma farda bege, era uma farda diferente no passado. E aí eu falei, como assim, pô? Não, tá bom, vai. Já que você vai para lá, tudo bem, mas ele fez uma brincadeirinha comigo. Eu sou aqui da polícia e você vai querer ir pro bombeiro, seu catagato, né? Ele ficou brincando, mas é brincadeira. E a gente sabe que no final das contas, a nossa corporação ela tem que estar junto nesses locais, nas horas que as pessoas precisam. Seja para pegar o gato, seja para resgatar o menino que caiu do telhado, seja para resgatar alguém que caiu dentro do rio, alguém que foi atropelado, uma ocorrência de incêndio. Eu passei agora pela Avenida Paulista, eu peguei aqui no metrô, né? E na hora que eu passei ali perto do Grande Avenida, é um prédio aqui na Avenida Paulista que pegou fogo em 1981 e tem uma foto assim impressionante, um sargento Natal fazendo um resgate das pessoas que estavam no prédio quando pegava fogo. Ele chegou no prédio do lado, então dava para ver o prédio do lado, porque eu vi essa foto essa semana. Simplesmente lançaram uma corda. Aí essa corda, as pessoas que estavam no prédio pegando fogo, que era aqui atrás, eles amarraram a corda. Era aquele na frente do Conjunto Nacional? Isso, exatamente. Né? O edifício Grande Avenida. E ali as pessoas, Marina, amarraram a corda na maçaneta da porta. E mesmo assim ele foi lá, se pendurou e conseguiu fazer o salvamento das vítimas, né? Então, algo impressionante. Toda vez que a gente tem essas ações, elas são impressionantes. É uma profissão de doação, né? Não tem jeito. Assim, a Polícia Militar tem, lógico, a adrenalina de você combater o crime, de você estar na rua ali e tal. Mas o bombeiro, realmente, você está ali para salvar uma vida, para você proteger uma vida, né? E qual foi o momento mais marcante assim da sua carreira que você lembra que você passou por isso, assim, que você se doou? Toda vez que a gente vai para uma ocorrência, independente dela, se ela é uma ocorrência fácil, que talvez você tenha uma experiência anterior de sucesso, fala assim, puxa, eu já sei lidar com isso, eu vou fazer de determinada forma, mas sempre há um risco. Há sempre a necessidade de você ter a concentração, de você ter todos os procedimentos que treinou para que tenha ali o sucesso naquela hora. Então, por exemplo, eu participei do incêndio do Memorial da América Latina. Eu vi. E foi a única vez que eu falei assim, será que é hoje? Porque eu estava com a equipe lá dentro, os bombeiros, meus amigos, irmãos, bombeiros da Casa Verde. Quando houve uma queima generalizada, então ele causa, por causa da grande quantidade de calor que tinha dentro do auditório do Simão Bolívar. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma tapeçaria grande da Tomiotaki. Eu lembro da tapeçaria ainda quando eu estava lá dentro.
olhar para a tapeçaria, passar a mão na tapeçaria para saber, pô, pera um pouquinho, a porta está daquele lado, porque era muita quantidade de fumaça. A gente, na hora, estávamos lá tentando combater o incêndio para que ele não se propagasse. Mas o teto côncavo fez com que todo o calor se concentrasse na parte de cima, como num forno de pizza. Caramba. E a fumaça veio descendo e a gente não conseguia perceber, até no momento que dá esse backdraft, quer dizer, a tapeçaria, a parte de cadeiras, todo o material combustível, por causa da alta temperatura, ao mesmo tempo ela se inflama. E aí você tem assim, até fotos, né, do memorial, aquela língua de fogo saindo. E a gente estava lá dentro nesse momento. E a grande preocupação, mesmo como capitão, era: cadê meus homens? Onde é que eles estão? Saíam para cada lado. Eu tive que sair pelas grades que o Niemeyer fez para que pudesse segurar aquela estrutura. Eu tive que me desvencilhar do meu equipamento, senão não passava ali. Era o único jeito que eu tinha de sair do local. Mantive a calma. Mas aquele dia eu falei: hein? Olha, será que vai ser hoje? Não vai ser hoje. Então, tive que ter ali o cuidado. Como mergulhador também no Corpo de Bombeiros, você tem uns treinamentos de retirar os equipamentos com o olho vendado, às vezes sem ar. Então, eu fiz exatamente o que eu treinei para conseguir sair dali. E o problema maior foi que os nossos amigos ficaram lá dentro. Então, nós tivemos que voltar. Muitos amigos? 2 deles. Mas faleceu? Não faleceram, graças a Deus. Eu lembro até de estar com eles. Vamos embora, porra! Desculpa falar, né? Mas vamos embora. Falar. Aqui não tem jeito. Como é que você vai no incêndio e falou: por favor, vamos embora. Então. Vamos embora, porra! Aí, na hora a gente saiu, né, do outro lado, e eles ficaram num ponto. Na hora que a gente voltou, vamos fazer a contagem. Cadê todo mundo? Cadê o Betão e o Oscar? Não desceram. Eu sei onde eles estão. E aí, volta lá pra dentro de novo. Da onde você saiu, falou assim, desesperado. Mas não, a gente tem que achar esses caras. E por isso que talvez essas coisas, né, a respeito de equipamentos, a respeito de necessidade, a respeito de tudo que o bombeiro precisa para atuar, para ajudar as pessoas, que veio esse lado político que vocês até comentaram. Sim. Então, depois desse incêndio, nós tivemos a compra de equipamentos onde a gente tinha a possibilidade de localizar os bombeiros dentro do incêndio. Pô, será que não era necessário? Então, imagina que ficou um bombeiro lá dentro, e aí agora os equipamentos, na hora que cai, tem um sistema de bombeiro morto, que é um sistema americano, onde começa a tocar um alarme e acende uma luz. Então, puxa vida, né? Porque daí é mais fácil de achar, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter um grande aparato financeiro, equipamentos, porque a gente lida com vida, só isso. Então, você chegou a se machucar, né? Nesse caso? Não se machucou? Eu tive que ser socorrido aqui pro HC. Nós fomos por causa de fumaça. Minha mulher em casa, na hora que eu cheguei, minha filha era pequena, a minha outra não era tão pequena, já era adolescente. E aí foi a única vez que eu tive que sair do quartel. E eu saí do HC e fui para casa, né? Aí na hora que eu abri a porta de casa, as duas lá deitadas, aí você fala: nossa, minha madrinha ainda estava junto comigo, ficou com as minhas filhas, né? Meu pai foi me buscar com o meu irmão, que é médico. Então eles foram lá, olhavam para mim, minha cara toda chamuscada. Tomei lá algumas ações de oxigênio, né? Fiquei algumas consultas lá na própria fisioterapia do Corpo de Bombeiros mesmo, tomando lá um pouco de oxigênio para que você tivesse a capacidade de não ter nenhum risco, porque a fumaça é muito tóxica, pode deixar ali sequelas pro resto da tua vida. Mas geralmente vocês não usam aquele negócio que não... A máscara. A máscara. Mas é muita fumaça. Mas mesmo assim... Não, foi a máscara. Eu tive que me desvencilhar dela para poder sair. Teve que tirar tudo. Eu tive que sair. Qualquer minuto, qualquer segundo. Qualquer segundo. Respira aquilo. Então já vai a dica, Sérgio. Um incêndio acontecer, normalmente ele vai para a parte de cima. Você pode ajoelhar, ficar na parte de baixo e procurar a saída e ir embora. Você enxerga, respira melhor e some dali. Porque muitas vezes acontecem incêndios e as pessoas ficam presas em locais, às vezes aguardando. Lembram, infelizmente, da Boate Kiss. Né? Nossa. Que tragédia, mas... Muita gente trancada no banheiro. Não conseguiu sair. Isso aconteceu há cerca de 15 dias, 20 dias atrás aqui em São Paulo. Sério? Sério. Pegou fogo porque alguns produtores foram colocar fogos de artifícios na hora que um determinado passo da música pegou fogo no palco e só não pegou fogo na cobertura por sorte.
e as pessoas todas lá dentro olhando, né? E a gente teve que agir, o Corpo de Bombeiros, na parte burocrática, na parte de fiscalização, para que pudesse ali identificar e que essas pessoas elas sejam responsabilizadas por isso, né? Não é possível que hoje em dia a gente vai colocar as pessoas em risco por causa de um show. Isso aconteceu aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Podia ter... Mas ninguém não saiu em nenhum lugar, não né? Não saiu. Saíram em poucos lugares porque pegou fogo no palco e aí todas as pessoas ficaram olhando ao invés de ir embora. Sai dali, não vai ficar esperando. Ninguém faleceu, né? Ninguém faleceu, não teve feridos. Mas aconteceu quase uma tragédia. A maior tragédia brasileira foi no Rio de Janeiro, num circo. Quando pegou fogo num circo, e mais de 500 pessoas, se eu não me engano, morreram, porque pegou fogo na cobertura e todos ficaram presos. Então, é difícil. Isso tinha que ser mais difundido, né? Tem que ser. Segurança contra incêndio. Você anda num avião, sempre, né? Você tinha que ter, você vai num lugar desse com muita gente, tinha que ter algum tipo de informação, né? Claro. Tinha que ter algum tipo de treinamento e difusão desse tipo de informação. Você vê que é bem... Você chega no avião, a primeira coisa que acontece, as pessoas, né, vão fazer aquele simulado quando cai a máscara, o que você tem que fazer, porque tem que treinar. Conversava com a Marina um pouco antes da gente entrar aqui a respeito dos aviões, né? Hoje em dia, risco. Olha, eu tenho muitos amigos meus que têm avião, helicóptero, essas coisas, mas assim, eu ando com muito medo. Porque... Você vendeu o seu, Marina? Não, eu não tenho. Mas, enfim, eu ando com bastante medo de andar em avião particular, porque eu acho que não tem... As pessoas não cuidam muito bem, né? É difícil. Os últimos acidentes que nós tivemos, né? Aqui na própria cidade, no estado, eu participei, infelizmente, de alguns. Quando teve a queda do avião do Eduardo Campos. Sim. Lá em Santos, né? Foi uma tragédia. Foi teimosia, né? Bom, enfim, é difícil. Não foi nem técnico. É difícil a gente ter mas o resultado depois é muito ruim. O acidente da TAM que eu fui atender. Isso foi terrível. Triste demais. Nem me fala que eu vou toda semana, amanhã mesmo, de manhã eu tô no avião. Mas é diferente. Pelo outro lado também, eu acho que é o meio mais seguro que nós temos de transporte. Eu acho que são pontuais. E lógico, a Marina falou a respeito dos casos particulares, né? Então, há necessidade de ter toda a regra, todos os procedimentos. Eu sei disso porque se numa emergência você não tem procedimentos, o que você vai fazer naquela emergência? Se você não souber, você não, pelo instinto só não dá certo. Há necessidade de ter o preparo. Eu estudei em colégio militar, sou filho de militar. Então, no colégio militar você aprende muito isso. Né? Você tem alguns treinamentos que você aprende como lidar com situação de perigo. Coisas assim. E eu acho que isso devia ser, né, mais falado. Você pega muitas vezes em grandes shows, né, multidões, as pessoas sempre machucam por causa de detalhes e às vezes uma pessoa grita lá na frente, todo mundo entra em desespero e aí passa por cima. Se as pessoas têm um mínimo de treinamento, né? Pois é, mas a gente fala até de países, né? Aconteceu nos Estados Unidos também, há uma semana atrás, num show, e eu sei de tudo isso porque a gente fica ligado, né? Não tem como, acende uma luzinha, mas o que aconteceu? Como é que as pessoas morreram pisoteadas? Como é que morreram pisoteadas? Então, a necessidade de você estabelecer todas as regras. O pessoal manda pra gente às vezes, né? Fala assim, ô Major, essa regra dos bombeiros, ela é muito chata, pelo amor de Deus, eu não posso mais colocar o lixo na escada onde eu tinha. Mas tem que ter, gente. Pois tem que ter ponto final. Não tem que discutir. Tem que ter. Acabou. Mas eles ficam bravos. Aí eles ficam bravos. Mas por que vocês não deixam mais a gente colocar o lixo na saída de emergência? Se tiver uma emergência, né, ninguém abre nada ali. Você não anda. Como é que você vai descer com todo mundo? Mas fica a dica, viu? O senhor podia fazer um canal no YouTube ou até no próprio Instagram, algumas dicas nesse sentido. Nesse sentido, vamos lá, vamos embora. Bora, Sérgio. Tem muito trote? Putz, Marina, é um absurdo esses trotes. Pô. Como é que pode? O cara vai perder tempo, ligar para o Corpo de Bombeiros. E o pior de tudo é que a gente acredita. Mas, tipo, que tipo de trote? O cara entra lá, dissimulado, ele liga, fala uma história, conta que alguém está machucado ou que tem um incêndio. O incêndio é mais difícil, né? Porque o incêndio, normalmente, você tem 30, 20 ligações para uma mesma ocorrência.
Teve um incêndio agora, infelizmente, numa comunidade da Zona Norte. Foram 46 chamados, 46 ligações do local. Olha, tá pegando fogo aqui na comunidade, pelo amor de Deus, vem rápido. Que foi aqui perto na Cachoeirinha, ali perto do hospital da Cachoeirinha. Então, uma comunidade começou a pegar fogo. Então, 46 ligações. Aí, quando o cara liga uma vez, você fala, tá pegando fogo aonde? Mas só você tá vendo esse fogo, meu? Aí a gente consegue dobrar o cara pelo identificador, por tudo. E aí ele, não, tá, é trote mesmo. Ele assume. Pra que fazer isso, né? Molecada. Molecada às vezes, mas, por exemplo, por outro lado... Imagina, a filhinha, né? 8 anos... Se precisar de algum atendimento mesmo. A minha mesmo eu ensinei. Você tem que ligar, explicar. Uma vez eu vi uma parte da demora no atendimento são essas coisinhas, né? Um trote, né? O bombeiro vai lá realmente checar a informação e podia estar socorrendo uma pessoa que é porque, concorda, Marina, se a gente chega e fala assim, olha, tem uma vítima em tal lugar, ela foi atropelada aqui na avenida tal. Aí você fala... O que eu vou fazer? Não vou. Eu estou de plantão. Eu tenho que ir. Aí agora a gente chega lá, não tem ninguém. Não foi. Mas você liga pro cara e depois não tem retorno. Então, quer dizer, é difícil. Eu acho que isso tem que ser, na minha opinião, a única coisa tem que ser regulamentada logo a multa. Acontecer um trote e o cara vai pagar multa, vai ser preso. Vai preso, né? Tinha que fazer alguma coisa que não acontecesse mais isso. Acho que uma multazinha pro pai de um adolescente. Bem cara. Uma multa bem cara. Tem que pagar. Eu tenho certeza que o pai vai falar assim, pô, o que você tava fazendo aí, pô? Ninguém vai dar risada disso. Tipo assim, não tem como o pai passar a mão na cabeça de uma criança ou qualquer coisa do gênero. Passar trote pro avô, sacanear o avô é legal, mas pro bombeiro não. Não, óbvio que não. O Serginho perguntou qual foi a mais marcante para você, né? A ocorrência mais marcante. Qual foi a ocorrência mais triste para você? Nesses 28 anos de... As ocorrências, elas têm... todas as vezes que nós somos acionados, tem alguém machucado ou em perigo de se machucar. E aí toda vez que a gente vai ao local onde a gente tem que salvar alguém, tirar uma molecada do carro, por exemplo. Teve uma, eu lembro lá no próprio... Lá na Zona Leste, na frente do Shopping Anália Franco, tem uma curvinha que ela sai numa entrada ali do supermercado, mas tem um poste. Toda vez que eu passo para aquele poste, eu lembro. Molecada novinha, então tem ali no Tatuapé, a minha família tem uma escola e eu acabo dando aula para molecada de matérias como primeiros socorros, né? E também empreendedorismo, que a molecada precisa ter um outro tipo de experiência. E ali eu falei assim, meu Deus, 3 meninos dentro do carro. Aí você olhava para os meninos e falava, pô, deve ser um dos meus alunos, não é possível. Eu fiquei desesperado. E ali tinham batido o carro. Nós demoramos pelo menos 20 minutos para conseguir abrir o carro. Quer dizer, colocar as ferramentas, abrir espaço, conseguir retirar a primeira vítima. E nessa, os familiares já tinham chegado no local. E eu lembro até hoje, dentro do carro, né? Porque quando acontece isso, não é que a gente não atende em 25 minutos e fica olhando. A gente já entra dentro do carro. Eu lembro de quebrar o vidro pela parte de trás, entrar pela parte de trás do carro, segurar a cabeça de um dos meninos, né? Que ele estava respirando assim, imagina. Bateu o carro, ele estava... não conseguia respirar. E aí... Lógico, ele estava num quadro ali que, por causa do impacto, algumas fraturas, alguma coisa na parte do rosto, também no tórax. Aí segurando a cabeça dele, né? E aí só de você fazer a abertura das vias aéreas, só de você segurar a cabeça e levantar, ele começou a respirar normal. Então quer dizer, opa, pera um pouquinho. Tem vida. Tem vida, vamos segurar ele aqui. E eu tô lá segurando a cabeça dele, vai, vem. A gente não conseguia tirar de tão apertado, de tão... por causa da batida. E até o ponto da gente permanecer com ele ali. Na hora que a gente retirou, ele entrou em parada cardíaca, né? Fazendo a massagem cardíaca nele. E fazendo as respirações, né? Fazendo... todos os procedimentos que a gente precisa, né? O médico junto. Vamos investir nesse menino, vamos investir no menino. Um menininho novo, 17, 15, não lembro a idade dele assim, mas era muito novinho. E aí, os familiares olhando pra gente, né? Aí o médico fala assim, ó. Na época, para. Como para? Não dá mais.
E aí, como é que você vai... E a família, né, acompanhando isso, né? É muito triste. Deve ser difícil, É né? difícil, é difícil. E sua cabeça, né? Porque, tipo... Eu não ia conseguir... Marina, não poderia fazer nada disso, porque eu choro só de ver vídeo. Imagina estando ali atuando. Então... Como que você trabalha a sua cabeça? Nós, todos, quando a gente vai para esse tipo de ação, né, nós temos que ter em mente, e quem normalmente quer entrar, o pessoal segue bastante a gente, essa molecada que quer entrar na polícia. E a gente fala para eles, quando você for se preparar, aliás, eu acho que para tudo na vida, faça de tudo, se prepare, se dedique, faça tudo o que você pode, estude, treine os procedimentos, veja os seus equipamentos, veja os seus materiais, faça tudo, porque se você faz tudo, às vezes dá errado que nem essa. E se você não fizer, o que vai acontecer com você? De repente, se você não sabe fazer determinado tipo de procedimento naquela hora, como é que você vai lidar com isso? Então, Marina, como acontecem autos, né, salvamentos, nossa, que legal, fomos lá, retiramos do meio de uma parede um cachorro que estava preso, quebramos, conseguimos tirar o cachorro de lá, usamos uma técnica, fiz um nó que eu consegui puxar o cachorro, 10. Mas às vezes uma ocorrência dessa, você foge do seu alcance. Então, para você dormir tranquilo, você tem que ter todo o preparo. O que eu fiz? Como eu treinei? Eu fiz tudo que eu podia? Fiz. Dei o meu melhor? Dei. Deu o seu melhor mesmo? Deu. Olha, deu. Acabou. Treinou? Corri hoje de manhã já treinei, quer dizer, tem que estar em forma. Se eu não tivesse em forma, eu tinha morrido lá atrás. Sim. Então, não tem jeito. Você tem que se dedicar. Se você não se dedicar, não adianta querer entrar para as carreiras policiais. Para o bombeiro, para a polícia civil, polícia federal, não adianta. Porque você vai ter que ter um pouquinho a mais. Você vai ter que se doar um pouquinho a mais. E principalmente se colocar em risco. E se você não se colocar em risco com todos os procedimentos, o que vai acontecer? Uma hora vai dar errado e você vai falar, putz, caramba. Tem que estar disposto, né? Eu não quis entrar lá porque eu não coloquei o equipamento, eu não conseguia subir a escada. Não, peraí, pô. Né? Você não paga o preço das pessoas, confia em você para isso. Então, se dedica. Então, eu tenho essa meta. Dedicação total. Deu alguma coisa errada? Estava fora do meu alcance. Então eu entendo dessa forma e eu durmo com a cabeça tranquila. Palumbo, e a política? Vai continuar? Vai continuar investindo? Não foi da primeira? Né? Sérgio, é um assunto difícil, né? Porque, por exemplo, vocês tiveram aí o Capitão Derrite, meu amigão. A gente trabalhou junto no Corpo de Bombeiros. Estivemos juntos lá no Paissandu quando caiu o prédio. Vocês lembram quando caiu o prédio no centro? Lembro. Nós tivemos lá aquela ocorrência dificílima. E aí, nessa época, o Derrite já estava querendo sair deputado federal. Ele foi para ser deputado federal, foi eleito, né? Todo o apoio do Corpo de Bombeiros. E aí aconteceu também, por causa da campanha para vereador, esse convite dele. E eu, lógico, vamos embora, vamos. Por quê? Eu sempre pensei, isso nunca tive em mente para mim. Mas como é que eu vou ajudar o bombeiro? Onde que eu ajudo o bombeiro? Pô, o vereador ajuda demais o Corpo de Bombeiros. Ele ajuda na transposição de serviços, de pequenos equipamentos, de manutenção dos quartéis. Mas é a eleição mais complicada, mais difícil que tem. Acredito, eu acredito. Vereador. Eu passei por essa e eu fui olhar, eu andei 13 mil quilômetros aqui dentro da cidade de São Paulo. Fui nos lugares onde eu já tinha salvo gente, onde eu já tinha atendido pessoas, fui bem recebido, não fui xingado em nenhum lugar, ninguém me falou nada. E foi uma experiência boa, como crescimento profissional. Agora, para você continuar, você tem que ter acredito eu, um amparo grande, né? Eu acho que não é simples, é uma decisão difícil. O Derrite quer que eu chegue com ele, mas... Você se filiaria ao partido do Derrite? Eu fico no Progressistas, no Progressistas, né? Porque o Arnaldo Faria de Sá, ele é o dono da cadeira, né? Agora, se acontecer alguma coisa, eu tô ali, né? Então, eu não tenho como sair nesse momento. E, lógico, eu quero mesmo tomar conta do Corpo de Bombeiros, trabalhar onde eu estou desempenhando minhas funções, fazer minhas coisas lá,
para que a gente continue ajudando as pessoas e ajudando daquilo que a gente foi treinado. Essa foi uma experiência, Sérgio. Foi uma experiência, não foi ruim, mas foi uma experiência, né, que não é simples. Você é jovem, tem aí o amparo do DERIT que tem, né, já está aí caminhando. Eu acho que tem uma história bacana, né? Então eu acho que a gente precisa de gente boa. Sim, mas aí você viria como deputado federal, né? Porque ano que vem federal, amanhã ano que vem é o ano que vem já é deputado, presidente, governador, deputado, senador e deputado estadual. Amanhã. Tá. Ano que vem. Eu não sei Teria que ser estadual. Eu não sabia que era estadual. Se fosse o caso, né? Se fosse o caso, exatamente. Mas então, eu acho que essas são de gente boa. Essas são as coisas que a gente tem que pensar, né? Muitas vezes as pessoas falam pra gente, pô, mas você, por que você vai se meter com isso? Fala, pô, legal, então quer dizer que se falta alguma coisa, tô dando exemplo, né? Se falta alguma coisa pros bombeiros, então por que o outro foi e você não foi? Né? Por que você, então, não tentou? Eu acho que na nossa vida você tem que ter, pelo menos, a chance de falar assim, pô, eu fui e não deu, né? Aí não é culpa minha. Votaram contra os professores. Parabéns, você votou em quem? Quem você votou? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu chegue lá e vote a favor dos professores agora? Sua família te apoia? A minha família apoia em determinados pontos, porque a minha filha mais velha, ela está estudando agora direito, então ela fica sempre, pai, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não quero você ligado a tal pessoa, eu não quero você ligado desse jeito. Então, eu tenho um lado... Qual é o nome dela? A Marina. A Marina, nome bonito. A Marina. Mas só uma dica para Marina. Marina, se a gente não tiver caras iguais ao teu pai dentro da Câmara, do Congresso, envolvido na política, nós estamos ferrados. Então precisa de gente boa. Então temos que apoiar gente boa. Eu sei, Marina, que é seu pai. É que provavelmente ela deve estar pensando no pai dela, porque quando você está lá, você, né, nem sempre é tão fácil. Lógico. Muitas vezes vocês apanham e assim vai. É engraçado, né? Porque no Corpo de Bombeiros nós temos muitos, por causa do trabalho, então os políticos, às vezes, eles procuram bastante o Corpo de Bombeiros. E a gente não levanta uma bandeira. Então a bandeira é azul, é vermelha, é amarela, acabou. Cara, vem cá, você quer ajudar a gente? Então vem ajudar a gente. Não interessa. Porque no final das contas, o que acontece? Nós temos que ter as pessoas que queiram ajudar o Corpo de Bombeiros, porque eles não vão ajudar. Eu não pego o meu caminhão e vou para casa de caminhão. A gente investe tudo lá para fazer o quê? Para ajudar os outros. Sim. Então, talvez esse lado que você consiga transitar, conversar com todo mundo, ele seja ideal, porque uma pessoa que seja pública ou que ela queira fazer alguma coisa, não adianta ela levantar bandeiras, ela precisa ter ações para ajudar os outros, ela precisa pensar no coletivo. Se ela não pensar no coletivo e só no seu umbiguinho lá, fica olhando para baixo, você não vai conseguir ter algo que possa ajudar as pessoas. Né? A remuneração do Corpo de Bombeiro é equiparada da Polícia Militar? É igual. É ruim? Eu não sei se é ruim ou se é bom ou se é ruim. Né? O cara coloca as pessoas, dele as pessoas hoje eles estão falando, né? O São Paulo não está dentro dos melhores salários, né? Está embaixo dos piores salários. Faz quanto tempo que não sobe um salário aqui de vocês? Tem um tempinho já que não tem correções, mas eu prefiro não falar desse assunto para depois ninguém falar para mim, você está falando, não estou falando nada, né? Os fatos estão aí, as pessoas podem bater em quem quiser. Mas não questão do Brasil inteiro, eu acho que a profissão do militar, do policial militar, do bombeiro, não vamos especificar aqui de São Paulo para não te complicar. Lógico. Não é justa, deveria ser melhor. Porque os caras colocam a vida em risco. Né? Eu sou a favor. Também. Eu sou a favor da Polícia Militar, sou a favor do Corpo de Bombeiros, sou a favor dos militares, porque a gente precisa, né, na hora do perigo, para onde a gente corre. Você corre para onde, liga. né? Você liga para quem, né? Para a polícia, para vocês. Lógico. E eu vejo também os bombeiros, os policiais militares, as pessoas sempre falam, Sérgio, escuta, a polícia é militar, não sei o que. Escuta, vem cá. Não estou falando de militar soberba. Isso é lógico. Presta atenção que quando a gente fala dos militares, das polícias e dos corpos de bombeiros, nós somos os mais próximos das pessoas.
Quem está mais próximo das pessoas do que a gente? Nós entramos nas casas das pessoas. A gente atende as pessoas dentro do banheiro, que ela caiu lá dentro do banheiro. Atende a mulher, atende o homem. Tá dando a luz. Exato. Hoje mesmo eu coloquei lá aqui na Vila Mariana, os meus amigos lá da Domingos de Moraes atenderam uma ocorrência de parto. Então a menina nasceu dentro da ambulância. Pô, fala sério. Então, nós somos as pessoas mais próximas da população. E isso traz com que... Por que a gente vai chegar nesse ponto? Não os militares, não. É pela capacidade de mobilização que a gente tem e o tempo-resposta. Convidar vocês qualquer hora para ir lá no quartel. A gente fica... Então, a gente tem toda a estrutura. Chega de manhã, 7h30 da manhã, vai embora no outro dia, 7h30 da manhã. 24 horas. Toca o alarme, 30 segundos, você tem que estar na viatura indo embora. Tô comendo, largo o prato. Tô dormindo. Já dorme de roupa, né? Não tem como você dormir de pijama. Vou colocar roupa, né? Você já tem que ter ali todo o preparo. Desce pelo cano, literalmente, né? Tem um canão lá que você desce para você nem perder tempo na escada. Então, liga o carro, já deixa tudo pronto, parado de frente, exatamente para que você possa chegar rápido na emergência. Então, talvez isso que cativa as pessoas que gostem da gente, porque é um tempo-resposta. Você ligou, chegou. Não tem como. Ligou, chegou, nós vamos para cima, tirar as pessoas de lá, animais, né? A gente falou no começo que é uma profissão moderna, porque, teoricamente, ela é antiga, mas ela se adapta. Sim. Então... o pessoal fala assim, o que é o bombeiro? O bombeiro apaga fogo. Não, o bombeiro ele faz salvamentos. Atendemos às ocorrências de trânsito. Houve uma demanda muito grande, desde a década de 90 para cá, de um crescimento, né? Mais de 250 mil pessoas são salvas só aqui em São Paulo pelos bombeiros. Então, a gente tem que ter ali uma escolha melhor para que a gente possa ajudar as pessoas nessa hora difícil. Eu preciso ter procedimentos, técnicas, eu preciso estar pronto naquela hora. Uma coisa que a gente estava falando aqui no início, que eu acho que é bem legal para o pessoal que está assistindo a gente, é que muitas vezes é um detalhe, que nem aquele vídeo que você estava mostrando para a Marina, que a criança estava se afogando em 10 centímetros de água, 10 centímetros de água, isso aí. E que às vezes é um balde, coisa assim. Pois né? Sérgio. Você imagina uma criança que, às vezes você fala, não, ela não vai se afogar numa poça d'água. É uma poça d'água. Uma poça d'água da altura da sarjeta. Assim, 10 centímetros de água. Mas aí a criança, o que acontece? Ela cai naquele desespero, ela não sabia que ali ela podia cair, então ela se enrolou no barro que tinha junto, e aí ela fica parada por baixo, quer dizer, ela não consegue levantar, não consegue sair daquela situação. E muitas vezes o atendimento nosso, ele precisa chegar rápido, porque na maioria das vezes, eu falo maioria porque nós socorremos 256 mil pessoas para os hospitais. Uma pessoa a cada 2 minutos e 30 segundos, se eu não me engano, que aumentou um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta meio besta, mas é que eu acho que tem muita gente que não sabe o que fazer. Mas, enfim, aqui em São Paulo, todo mundo sabe que em janeiro sempre tem muitas enchentes. Se você está dentro do seu carro, por exemplo, na Marginal Pinheiros, e a Marginal Pinheiros está parada e começa a subir a água, o que eu devo fazer? Olha, primeiro você presta atenção na altura da água e vê se você consegue sair dali. Estou parado num lugar, chovendo bastante e a água subindo. Presta atenção. Eu falaria para você nessa hora, onde a água já chegou ali na metade da roda e você não tem nenhuma capacidade de poder sair do local, olha, é mais fácil você largar o carro ali e já ir para um local seguro antes que continue chovendo, antes que você tenha o carro, às vezes, totalmente submerso, que ali é uma situação muito pior de você sair no meio. Sim. Imagina você abrir a porta e você já está... Você pega a correnteza, né? Você pega um pouquinho, exatamente. E carros, Marina, são arrastados para dentro de córregos em alguns lugares. Pego aquelas avenidas, que são várias aqui, que a gente tem em São Paulo, Engenheiro Caetano Álvares, Najar de Souza, você tem córregos no meio. E às vezes esses córregos, eles transbordam e atingem os carros. E essas inundações dos córregos, eles podem fazer com que o carro, depois que ele entra embaixo do assoalho do carro, se ele chega na metade, por exemplo, ele pode ter ali um efeito de um barco.
tirar o assoalho do chão. E o carro ele é levado pela correnteza dentro de um córrego. E quantas vezes não tivemos casos de pessoas que ficaram dentro do carro, ela foi arrastada para dentro de um córrego desse, Aricanduva já aconteceu, e o carro com pessoa e tudo lá para dentro. Deus que me livre. Moto, nem se fala. Uma moto, às vezes, as pessoas querem entrar, passar por determinado ponto de alagamento, às vezes em ladeiras, né? Aquelas correntezas que acontecem bem na sarjeta, e às vezes com os carros parados. A pessoa quer atravessar, aí o que acontece? A água, mais ou menos a 15 centímetros, ela está batendo no seu pé, então ela te derruba. E a pessoa fica presa embaixo, por causa da correnteza, embaixo do carro. Toda vez em enchentes acontece isso. Então, ladeiras, vou atravessar a rua, sou derrubado pela força da água e vou parar embaixo do carro. Não sai dali. Não tem como sair. Não tem como sair. A força da água. A força da água não permite que você saia dali. Então, puxa vida, presta atenção. Mas o momento de descontração, ele falou... A poça, é poça ou poça, Marina? Poça. Então, quando passa uma garota assim, você fala a moça? A moça. Uma poça d'água, a moça d'água. É porque... É brincadeira com a língua portuguesa, Marina. Não, normal. Ainda mais os sotaques, né? O pessoal fica sempre brincando. É sotaque de paulistano, essa é da Moca. Você é paulista? Eu sou paulistano. Mas fala poça, né? É, poça. Porque o paulista fala poça. Poça. Eu falo poça. Poça d'água. Poça d'água, enfim. Agora já não sei também. Eu sou aqui de São Paulo, nasci no Tucuruvi. E você também ficava no Guarujá, né? No começo da minha carreira, quando eu escolhi ir pro Corpo de Bombeiros... Você foi pro Guarujá. Eu tava uma vez lá na praia com a minha namorada na época e lá em Pernambuco. Aí lá em Pernambuco, na praia de Pernambuco, e aí um cara se afogando. Caramba, eu olhei para um lado, olhei pro outro, só tinha eu e o cara lá no fundo. Aí as pessoas, ele tá morrendo. Eu falei, putz, lá vou eu. Vou ter que trabalhar. Não, mas eu não sabia nada, não tinha técnica, não sabia nada. Como fazer isso? Eu lembro até hoje, fui lá, falei assim, não, tem que pegar esse cara daqui, pô. Eu peguei o cara, falei, nossa, que bafo de pinga. Ele tava mal mesmo, mas enfim, tava morrendo. Então eu tirei ele da água, e aí depois que eu coloquei ele na areia, aí eu calmei e falei assim, nossa, que legal isso, né? Daqui a pouco veio um helicóptero da polícia e do bombeiro, aí os guarda-vidas do lado. Opa, tudo bem? Você tá bem? Tá bem? E o cara não quis ser socorrido, né? Não? Não quis. Caramba. Ele ficou submerso, eu busquei... ele queria morrer mesmo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Você sabe, falando nisso, essa questão do litoral, que eu fiquei sabendo esses dias, estava almoçando com um amigo meu, como é que é o nome daquele... O pulsar? O pulsar, né? É uma invenção brasileira, né? Eu não sabia. Ele falou. Ele falou que, inclusive, quer vir aqui no podcast para contar isso. Para contar. Porque tem coisas bem legais. No mundo inteiro, esse equipamento salvou muitas vidas. Nossa. E é uma invenção nacional. Eu já tirei várias pessoas já. Quando a gente tirava a escala do Águia, né? Na verdade, do piloto. Tem os pilotos do helicóptero e os tripulantes. Eu era o tonto que pulava, não tô brincando. Mas quando a gente pulava, era quase 15 vezes num dia. 15 salvamentos. Porque imagina uma temporada que nem agora. A gente está aguardando essa temporada pós-pandemia. Umas 20 milhões de pessoas no litoral. Restrição para sair do país. Então a gente sabe que o litoral vai estar bombando. Muito problema no mar que vocês têm? Tipo... Sim, nós temos os problemas de praia e mar, que eles são relativos, né, por causa dos perigos que nós temos nas praias. Talvez as pessoas não entendam o que acontece ali, mas morfologicamente você tem uma força de corrente que empurra toda a água para a praia. E essa água, ela vai entrar num ponto onde ela está mais alta do que o nível do mar propriamente dito, porque ele é empurrado para a praia. Nas ondas, ela chega num ponto mais alto e ela tem que voltar. E ela escolhe um canal na praia, normalmente nos cantos perto das pedras, ou em alguns pontos, por exemplo, na Praia das Pitangueiras, lá no Guarujá, onde você tem correntezas que saem na frente da ilha. E a gente vai lá e coloca uma placa. Não entre aqui. Por quê? Se você entrar, é a mesma coisa de você estar nadando de volta para a praia e não sair do lugar.
você está Sim, num rio submerso que você não percebe. Em Saquarema. Putz, ali eu já fui lá. E, cara, Jesus. E as pessoas são teimosas, né? Eu só sobrevivi porque meu pai, assim, uns 200, 300 metros, foi andando, falando, vai, fica, vai, volta. Porque se ele não tivesse alguém ali... Você começa a se debater, se cansa, daqui a pouco o cara entra em estafa, afunda e acabou. Aí o que você deve fazer? Se você está nadando, a correnteza está vindo contra você, você quer voltar para a praia. Ao invés de você nadar reto, você nada pro lado. Para você sair da correnteza, procura onda e aí pronto, você vai tomar onda na cabeça, mas pelo menos você vai ser empurrado de novo. Quando eu saí, eu não sentia nem minhas pernas. Eu desabei. Porque, assim, então, a dica que a gente fala é para quando chegar no litoral, vai buscar a informação com o bombeiro guarda-vidas. É um cara lá, normalmente um cara ou uma mina, né, de camiseta amarela, boné vermelho, enfim, totalmente identificado. Onde eu posso nadar? Ó, nada aqui tá tranquilo. E às vezes as pessoas também não Você acha que tem muita gente teimosa? Tem muita gente teimosa. Que vê a placa e vai justamente na placa. Não, ele vai lá. Às vezes ele tem a placa, ele arranca a camiseta, coloca em cima da placa e entra. Mentira. Não, e aí você fala, pô, não é possível, sai daí. Não, e o cara fica bravo com você. E aí você não quer, no final das contas, você fala assim, eu não quero brigar com você, eu quero que você saia daqui e vai para outro lugar. Eu não quero que você morra, querido. Exatamente. Você quer morrer? E aí você vai falar pra mim, mas não tem cabelo. E aí você chega lá... Aí chega e faz o assovio pra ele sair dali. Aí o cara fica bravo com você. O que foi? O que foi? Sai daí, pô. Você tá na correnteza. Aí tem um buraco, tem vala. Então, são ações que são necessárias. Porque imagina, 20 milhões de pessoas. E a gente ter lá um grupamento de bombeiros marítimos, chama o Salva-Mar Paulista. E com os bombeiros que vibram com aquilo, né? A gente gosta, não tem jeito. Pô, é legal demais. Você fica sempre ligado. Lá na Praia Grande agora tem a Capitão Caroline lá, uma menina, né, parece até a Marina, essa loirinha e tal, ela, e arrebenta, põe pra quebrar, né? Os caras ficam lá olhando pra ela, né, capitão, pô, manda em todo mundo lá embaixo, sai daí, Deve pô. Deve ter né? algum que vai lá e faz de propósito pra ver se ela vai salvar. Ela pode até salvar, mas depois dá um puxão de orelha. Vai dar um puxão de orelha, vai pegar o cara pela orelha, você vai sair pela orelha agora daí, né? Já aconteceu de alguma mulher assim em cima de você, tipo, no meio de uma... Marina, não complica o cara, Marina, puta. Ele tá há 28 anos, ele pode contar do começo da carreira dele, velho. Ai. Não. Às vezes tipo, tem. A mulher te viu, ela vai tentar lá, tipo, aspas, se afogar pra ver se você vai lá buscar ela. Marina Marina assistia aquele seriado de Miami lá. O Baywatch. Eu sei disso, faz parte. Não, fala, de 28 anos atrás, sua esposa não vai ficar, tipo, brava, porque faz muito tempo. Mas não é questão só de muito tempo, não. Sempre tem, mas eu acho que tem uma confusão às vezes, né? Sempre tem. Porque é uma confusão. Naquela hora mais difícil que a pessoa tá, você tá chegando para ajudar. E ali não tem como a pessoa não ficar agradecida por causa vai pra política. Cara, se saiu muito bem. Não, me conta, você não contou nada. Eu quero saber um caso que aconteceu da mulher ir pra cima de você. Sei lá, dar em cima de você. Conta! Não tem. Marina, a gente vai deixar de receber convidado aqui por sua causa. Não vai não. Eu passei uma vez, eu passei uma vez, né? Foi um ano novo. Eu tava ali no Glicério, quando você passa da ligação leste-oeste. Se você vai para Moca, ali, sentido Tatuapé, você olha do lado esquerdo, tem uns prédios altos, né? E eu passei ali, 2006, 2005, a virada do ano, lá em cima do prédio. Uma mulher queria se matar. Infelizmente, né? Eu falei assim desse jeito, né? Mas com todo respeito, claro. Né? Uma tentante, tentando contra a própria vida. E ali você precisa conversar com ela. Então a gente ficou conversando um bom tempo. Né? Era Vanusa o nome dela, eu não esqueço. E a única coisa que eu falava para ela, eu falava assim, escuta, não sei porque você está aqui. Agora o que tem que acontecer é daqui para frente, você tem que sair daqui. Você tem que ir embora daqui, você não pode ficar. Está começando um ano novo, está começando vida nova. O que aconteceu, deixa para trás. E se você der mais um passo, você vai cair. Então, você fica com aquela emoção. Não tem como você não se emocionar com aquilo. Tava eu e o sargento Camino na época. Eu lembro que ele me ancorou. Tava com a cadeira, né, de resgate. Todo pronto para que a gente pudesse, se acontecesse
alguma coisa que ela tentasse, você conseguia agarrar e se ela caísse, eu estava preso. E ela, graças a Deus, saiu dali. Mas depois de quase 1 hora e meia de conversa. Então, tá, não, mas calma aí. Aí ela deu em cima de você. Não. Não. Você é muito sabonete. Não, Vem não cá. foi. Não foi sabonete, É você, Marina. sabonete. Eu quero saber. Eu só queria contar pra você que você se envolve já emocionalmente. Não vem com essa historinha pra mim, não, querido. Sarado, bombeiro. Dona Marcela, me desculpa. Quem manda, patroa. Ela que manda. Eu só quero saber das histórias de 28 anos atrás. Seja esperto e agora você me conta uma história de uma mulher dando em cima de você. Faz de conta que é de 28 anos atrás, por favor. Não teve. Quando você vai pro... Nunca teve nada. Nunca teve nada. Olha. Você não olha nem no meu olho. Vou dar uma de bombeiro agora. Palumba. Me fala uma coisa. E aí, você socorreu até vítima de tubarão lá na praia? Tubarão, você vê, cara. Sacanagem. Ultimamente nós tivemos aqui em Ubatuba. Olha, eu já tinha buscado, não tínhamos um registro de ocorrência de ataque de tubarão no litoral de São Paulo. Então tivemos um agora lá em Ubatuba. O ano passado, durante a pandemia, teve uma foto dos bombeiros guarda-vidas com uma baleia-orca do lado, lá em Ubatuba. Até comentei contigo. Falei assim, cara, uma baleia-orca. Você vai nadar? Vai aí então. Vai, você né? Fodão, vai, né? Fodão. Vai, Fodão. Vai lá, nada lá com a baleia-orca. Deus que me livre. Você tá maluco, né? Não dá nem pra você entrar. Agora, o do tubarão, eu acho que aconteceu alguma coisa que os biólogos vão poder orientar naquele local. Que nem lá em Recife, quando você tem um rio saindo, que ele sai de uma comunidade, então quer dizer, são muitos detritos, despojos, algo que ficam ali na água, e o tubarão, né? Ele não é o predador o ser humano não tem ali um predador, né? Eu sigo muito, né? Eu adoro, sou louco por tubarão. E aí eu fico vendo uns vídeos que o tubarão chega pertinho. Ele vê que é um ser humano e sai. Normalmente ele confunde, né? Então. Que nem a prancha, que confunde com a tartaruga, coisa assim. Mas esse caso ele estava nadando. Eu fui olhar. Ele tava nadando, não era numa prancha. Cara, ele não tava nadando. Nadando. Então, peraí, alguma coisa aconteceu. Então, a necessidade de ter um estudo ali para saber. Mas aí ele mordeu, tipo, a perna do cara? Tinha uma mordida. Dizem a questão também da urina. Então, tem muita coisa. Tem. Né? Que você urina, o tubarão sente e vem atrás. Tem muita coisa, né? Tomar cuidado agora, né? Então, é por isso que as meninas vão só até a viradinha ali. Só a viradinha, saiu, né? Não, mas tubarão... Você tava fazendo xixi, né? Ai, que horror. Mas todo mundo vai na praia, né? Todo mundo. Mas é um bicho perfeito demais, né? É perfeito demais. E eu sempre fiquei preocupado, porque quando a gente fazia os treinamentos lá embaixo no litoral, então a gente nadava por 3, 4, 5 quilômetros, né? Então, em mar aberto. E você nunca viu um? Nunca vi nada, nunca teve nenhum atendimento, nunca tivemos algo que pudesse relatar assim, não, teve ataque de tubarão. Pode pesquisar, não tem. Então, é uma coisa boa, né? O que podia acontecer, até as pessoas ali, durante uma temporada de verão, imagina se começa a ter um ataque de tubarão. Então, a necessidade Era só o que faltava. Não, mas o que diz lá em Recife, né? Que as pessoas são teimosas. Ali tem tubarão, mesma coisa da correnteza. Tem tubarão, a pessoa entra e vai nadar. Cara, fica ali na beira, ali e tal. Olha, são coisas legais. Por exemplo, lá na Praia Grande, há um grande sistema de comunicação de câmeras com alto-falantes na praia. Exatamente, até por causa de um tempo atrás, vocês lembram, infelizmente, é que a gente acompanha, pra gente é algo normal. Mas aconteceu um raio, caiu um raio durante uma tempestade de verão, atingiu 5 pessoas, 3 delas morreram. Tinha até inclusive um ex-oficial do Corpo de Bombeiros, nós ficamos chateados demais por causa disso. E se você tem algo que é tão perigoso no mar, então, por exemplo, se tivesse algum bombeiro guarda-vidas, fica de olho e vê algum tubarão, então hoje em alguns lugares a gente com certeza daria um alerta e tiraria todo mundo da água. Claro. Falando nisso, uma coisa simples que você acabou de falar. Chuva, trovão, raio, corre para debaixo da árvore, corre para debaixo da Não, árvore não. Tá doido? Olha, Sérgio, quando você tem...
Agora nós vamos começar a ter bastante disso, né? E às vezes um raio... Tem um site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que eu entro lá direto para acompanhar. São estudiosos, doutores, os caras são demais. Eu tô para fazer uma visita lá. Então, quando você vê como você deve lidar com isso, a gente já tem treinamentos. Ele até que não é tão difícil. Mas você consegue saber se o raio está longe ou perto de você. Lá na praia a gente utilizava. Quando você vê de longe a tempestade chegando, você consegue perceber o raio, que é uma velocidade instantânea. 300 mil, né, metros por segundo que ele tem, é muito rápido. Então, quando você tem a velocidade da luz, você consegue identificar o flash. E aí você conta quanto tempo depois você escuta o barulho do trovão, que a onda sonora, ela viaja a 340 metros em um segundo. Então, 340 vezes 3 dá quase 1 quilômetro. Então, a cada 3 segundos que você escuta o barulho, dá 1 quilômetro. Então, imagina, você tendo lá um raio, e aí você conta. Às vezes eu estou correndo, eu gosto de correr, eu estou correndo, eu escuto, tô vendo que está tendo chuva. E eu vejo o trovão. Aliás, eu vejo o flash, o raio, e escuto o trovão. O trovão é o barulho e o flash é o raio. Tá. Aí você conta. Na hora que você vê o flash, você conta. 1, 2, 3. Bum! Então quer dizer que ele caiu a 1 quilômetro de você. Se você vê o raio e já escutar o barulho do trovão, quer dizer que ele caiu a 340 metros de você. Ai, que horror. Que horror, mas é bom você saber. Não, sim. E aí o que você faz nesse momento? Cara, sai da praia, sai do campo, sai do local aberto. No estacionamento do shopping, não vai buscar o carro lá em cima no estacionamento do shopping naquela hora. Você, no local que é para você se socorrer, é dentro do carro. É dentro do carro, né? Dentro do carro com o vidro fechado. E também dentro de uma edificação, dentro de uma casa, de algum lugar onde você que tenha cobertura, tá? Que você consiga ficar num local. Não, e aterrado. Por que com desculpa, mas por que tem que estar fechado o vidro? Porque o que dá proteção é o sistema, né, da gaiola de Faraday. O que é isso? É um físico, né, renomado que tem a sua teoria, onde quando você tem uma descarga elétrica em cima de um local como um carro ou de uma gaiola, para ele testar, ele entrou na gaiola e apertou. Tem um filme, né? Tem um filme, né? Tem um filme. E aí ele ficou dentro e toda a corrente elétrica ela vai passar no entorno, como no avião, como dentro de um carro. E não é o solar, a borracha do pneu que vai fazer o aterramento ou não permitir. De borracha, né? Não tem jeito. O que acontece é que quando tem essa descarga, ele cai em cima do carro e ele fica no entorno. Ele se dispersa. Ele sempre vai para o solo, né? Para o solo. Eles têm até esses pesquisadores conseguiram também identificar um raio que sai da Terra e encontra. É inacreditável, cara. É legal demais. É um assunto, uma teoria muito... Eu tenho certeza que mais para frente no futuro eles devem pensar, nossa, como que eu vou conseguir guardar essa energia para poder usar em outra coisa? É muita coisa. Mas enfim, algo que vale a pena você saber. Se você deixa o vidro aberto, teoricamente ela vai passar pelo vidro, aí você não vai passar pelo entorno, ele pode te pegar. Pode perceber que nos carros hoje você não tem nenhuma parte metálica exposta dentro. Verdade. São todas de plástico, são todas isoladas, né? Nem os frisos em volta, nada. Tudo. Verdade. Muito legal. Foi muito legal te entrevistar. Que nada. Palumba, de verdade, muito bacana, assim, fiquei surpreso, você é um cara diferenciado, eu acho que se a sua missão for a política, que vá para a política, se for continuar como bombeiro, que continue como bombeiro, mas realmente eu acho que você faz a diferença. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Marina. Obrigado aí por estar junto com vocês, de dar espaço ao Corpo de Bombeiros, com essas dicas que as pessoas, se precisarem, liguem pra gente, o 93. Não brinque com o serviço de emergência. Sem trote, pelo amor de Deus. Sem trote. E nós vamos chegar rapidinho. Exatamente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e a gente volta no próximo Fortalcast. Obrigado pela audiência, siga a gente e divulgue o podcast. Beijo. Abraço. Tchau.